Olá, queridas irmãs, muito bom dia. Tudo bem com vocês? Que alegria ter vocês aqui para mais uma jornada devocional. Nós estamos começando agora o nosso devocional em Gálatas. Se você está aqui pela primeira vez, eu quero me apresentar e falar um pouquinho do propósito desse devocional. Sou a Prisca Mendonça, sou casada com o Luiz, sou a líder e fundadora do Teologia para Mulheres, o TPM, que é um ministério cujo objetivo é ensinar a Bíblia, ensinar teologia de maneira simples e acessível para as mulheres. Nosso objetivo é mostrar que a teologia é acessível para todo mundo, e especialmente para as mulheres. Então é muito bom ter vocês aqui com a gente nessa manhã. E se você não sabe, no TPM nós também temos a Academia Teológica, que é a nossa escola de teologia para mulheres. Lá a gente tem cursos de teologia, a gente tem vários recursos para equipar as mulheres, para que vocês possam crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. E aí, na Academia Teológica, mensalmente, nós produzimos e disponibilizamos um devocional para as nossas teológicas, que são as nossas alunas. Então, mês a mês, nós caminhamos com vocês ao longo desses devocionais. Qual que é o diferencial dos nossos devocionais? Nós não queremos um devocional mastigado, um devocional onde a gente leva a palavra pronta para vocês. Pelo contrário, a gente quer ensinar vocês a meditarem no texto bíblico. Então, os nossos devocionais são devocionais bíblicos. A gente sempre vai estudar um livro completo da Bíblia. A gente vai treinar vocês para que vocês aprendam a interpretar o texto bíblico. Então, esse é o nosso objetivo, essa é a nossa meta, e creio que a gente tem feito isso. Mês passado nós passamos pelo livro de Jonas e agora a gente está começando essa jornada no livro de Gálatas. E aí, nesse encontro de hoje, nesse encontro devocional, eu vou trazer uma introdução do livro de Gálatas para vocês e também dar um panorama dos capítulos 1 e 2. No devocional, vocês têm aí, né? São 15 dias de devocional, se eu não me engano, ou 21 dias, preciso dar uma confirmada. Mas, então, vocês vão fazendo diariamente, né? 5 devocionais por semana. Então, são 15 dias. Aqui nos nossos encontros, a gente não consegue fazer todos os dias, porque o nosso encontro é uma vez por semana. Mas, então, aqui eu vou tentar condensar, resumir os capítulos, para que vocês possam ter um panorama geral antes de caminharem por cada trecho do nosso devocional, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês, que seja uma jornada abençoadora. E vamos orar, então, para a gente começar o nosso tempo aqui? Paizinho querido e amado, obrigada, Senhor, pelo privilégio de estarmos juntas aqui nessa manhã. Obrigado pela vida das minhas irmãs que estão aqui. Senhor, que privilégio poder compartilhar a palavra, estar com elas, aprender com elas, ensiná-las também, por meio desse dom que o Senhor concedeu a mim. Senhor, abra o nosso entendimento, que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos iluminando, Senhor, e trazendo clareza acerca da Tua palavra. Enche-nos do Teu Espírito Santo, sacia-nos com a Tua palavra. Essa é a nossa oração no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridas. Amém. Bom, então, eu vou dar uma introdução à Epístola aos Gálatas. E depois a gente vai caminhando pelo capítulo 1 e depois pelo capítulo 2, ok? Bom, vamos lá, então. Gálatas, né? Qual que é o gênero? Vocês já sabem, mas é uma epístola, né? É um gênero epistolar. E como é que a gente sabe que é uma epístola? Claro que nas nossas Bíblias já vem escrito, né? Epístola de Paulo aos Gálatas. Mas se a gente não tivesse isso na nossa Bíblia, como é que a gente poderia identificar que essa é uma epístola? Algumas características de epístolas, né? Epístolas, elas são cartas. Então, era um modelo de carta. E, geralmente, as epístolas, elas vêm com uma saudação. Elas abordam uma questão, um problema. Principalmente as epístolas paulinas, né? Elas geralmente vão abordar um problema, uma questão que aquela igreja está vivenciando. E no final tem saudações e uma despedida, né? Então, saudações à igreja, às pessoas daquele contexto e uma despedida do autor. As epístolas paulinas, elas são bem marcantes, elas têm uma marca muito forte, né, dessa estrutura de Paulo. Então, trata-se do gênero epistolar. O autor é Paulo, e a gente sabe por quê, especialmente porque Paulo se apresenta, ele se identifica logo no início dessa epístola. Então, se a gente for lá no capítulo 1, ele já começa dizendo: Paulo,
apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homens, de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos. Então, o próprio Paulo já se apresenta como autor desta epístola. E ele escreve a quem? Aos Gálatas, né? Quem são os Gálatas? Quando Paulo vai escrever aqui no capítulo 1, ele diz assim, deixa eu achar aqui, no verso 2, as igrejas, a todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Então, Galácia era uma região, então ele escreve a várias igrejas dessa região da Galácia. Por exemplo, algumas igrejas que estavam na Galácia são Antioquia, da Psídia, Listra, Derbe, Icônio. Então, são igrejas que estavam ali na Galácia. E Paulo escreve, então, essas igrejas, que foram igrejas que foram fundadas pelo próprio apóstolo Paulo. A gente sabe que o trabalho missionário de Paulo foi bastante intenso, né? Atos nos mostra isso. Então, essas foram algumas das igrejas que Paulo evangelizou, né? Fundou, e ele escreve, então, para essas igrejas que ele arduamente trabalhou para edificar. Bom, então, o público geral é esse. Quando foi escrito? Provavelmente essa epístola foi escrita entre 48 e 55 depois de Cristo. E por que o apóstolo Paulo escreveu essa epístola? Bom, logo no primeiro capítulo, a gente vê Paulo, ele é bem direto, né? Então havia uma problemática ali. Esses cristãos eram gentios, ou seja, eles não eram judeus. Eles vieram de povos pagãos e eles se converteram ao evangelho que Paulo pregou a eles, o evangelho de Cristo. Mas, passado um tempo, alguns judeus estavam tentando judaizá-los, ou seja, estavam ensinando que para eles serem de fato salvos, eles tinham que praticar alguns ritos judeus, ritos como a circuncisão e a observância da lei. Então, eles estavam tentando judaizá-los, né, torná-los judeus por meio dessas práticas para que a salvação fosse completa. Diante desse problema, então, Paulo escreve essa epístola para combater esses erros, esses falsos ensinamentos. E Paulo é bastante contundente, ele bate firme nisso. Então, por isso que ele já começa, né, no verso 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daqueles que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, esses falsos mestres estavam querendo perverter o evangelho de Cristo. Gálatas nos mostra muito que não existe Cristo e mais alguma coisa, não existe evangelho e mais uma pitadinha de outra coisa. Sempre que você tenta acrescentar alguma coisa ao evangelho, você já não é mais o evangelho de Cristo, já é outro evangelho. Então, ele vai combater o outro evangelho e testificar que o evangelho verdadeiro, ele não precisa de acessório de outras coisas. É somente pela fé em Jesus Cristo. Então, um dos temas centrais, né, a teologia que Gálatas vai nos ensinar também, é a teologia da justificação somente pela fé. Você creu em Jesus, então você está salvo. Você não precisa de fé e mais alguma coisa. Você não precisa acrescentar obras, porque a fé em Jesus é suficiente, é perfeitamente suficiente para a salvação. Bom, então vamos ao capítulo 1. Abre aí Gálatas capítulo 1 e a gente vai ler um trecho e eu vou, de alguma forma, pegando alguns pontos importantes aqui para vocês compreenderem. Então, Paulo começa dizendo, se apresentando, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos vossos pecados, para nos arraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, primeiro Paulo se apresenta, eu sou Paulo, eu sou apóstolo, mas um detalhe importante nessa epístola, eu sou apóstolo não da parte de homem algum. Nenhum homem foi lá e me ordenou apóstolo, mas eu sou apóstolo segundo a vontade de Deus. Cristo me chamou ao apostolado. Isso é muito importante, a gente vai entender isso melhor ao longo de Gálatas. Por quê? Paulo também defende o seu apostolado nessa epístola, porque muitas pessoas
Algumas igrejas estavam questionando a autoridade dele enquanto apóstolo, porque, como vocês sabem, Paulo não andou com Jesus, ele não fazia parte do corpo apostólico, né? Ali dos 12 que Jesus chamou. Ele é um apóstolo tardio, né? Jesus chama Paulo para ser apóstolo depois da ressurreição e da sua ascensão. Então, Paulo, ele foi chamado posteriormente por Cristo, mas isso não invalidava de forma alguma o seu apostolado. Ele era definitivamente apóstolo de Jesus Cristo, com a mesma autoridade que Pedro e os demais apóstolos. Então, por isso que ele já começa se defendendo o apostolado dele, dizendo que ele era apóstolo de Cristo, não segundo a vontade de homens, mas segundo a vontade de Deus. Ele saúda, né, aos companheiros, às igrejas da Galácia, e uma das características de Paulo, né, ele sempre dá a graça e a paz da parte de Deus e de Cristo Jesus. E aí ele vai trazer aqui no verso 4, o qual se entregou a si mesmo pelos vossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Que interessante, quem se entregou por nós foi Jesus Cristo, pelos nossos pecados. Aqui ele já nos dá um vislumbre do que ele vai falar, porque se Cristo se entregou pelos nossos pecados e a obra dele é completa, então o sacrifício de Cristo é suficiente, a gente não precisa acrescentar mais nada. Na sequência, Paulo já é bem direto. A gente vê que o tom dessa epístola, Paulo, ele tá realmente batendo. Ele não dá meia volta, ele não usa meias palavras, ele já começa batendo nos Gálatas. Ele vai dizer, admira-me, muito me admira que vocês, tão depressa, já tenham passado daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então, Paulo, ele já chega dizendo, isso que vocês estão fazendo, isso que vocês estão pregando, que vocês estão crendo, não é o evangelho de Cristo, não. É outro evangelho, saibam disso. E eu estou muito admirado que vocês tenham se desviado tão depressa. E aí ele vai dizer, o qual não é o outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho equivalente do que vos temos pregado, seja anátema. Então Paulo está dizendo assim, olha, ainda que eu ou qualquer um de nós, apóstolos, líderes da igreja, ainda que qualquer pessoa pregue a vocês um outro evangelho, além daquele que vocês aprenderam de Cristo, que seja anátema, que seja maldito, anátema é uma expressão do Antigo Testamento, que seja maldito. Mesmo que eu, Paulo, pregue outro evangelho para vocês, que eu seja maldito se eu fizer isso. Ainda que um anjo venha do céu e pregue um outro evangelho para vocês, que seja maldito. Todo ensino, toda revelação que não está de acordo com a palavra, que vem para deturpar, deve ser rejeitado. É um ensino maldito e não deve ser aceito. E é tão importante nós pensarmos isso nesses dias de hoje. Tantos falsos mestres que têm se levantado, às vezes a gente diz amém para tudo. Então, que nós sejamos duros como o apóstolo Paulo. Paulo não negocia o evangelho. Ou é o evangelho de Cristo, ou é tudo ou é nada. A gente não pode ser flexível com a verdade de Deus. A verdade de Deus é única. E aí Paulo vai dizer, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquilo que recebestes, seja anátema. Então, qualquer evangelho, qualquer ensino que vá além daquilo que a Bíblia diz, é anátema, deve ser rejeitado. Então, Paulo já começa falando seriamente acerca disso. Então, e Paulo vai dizer, e eu por acaso estou procurando agradar a homens ou estou procurando agradar a Deus? Se eu buscasse agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Não tem como nós servirmos a dois senhores. Se você busca agradar a pessoas, você não vai agradar a Deus. Você não vai ser fiel a Deus, você não vai servir a Deus. Imagina a pressão que Paulo estava lidando naquele momento. Mas ainda assim, ele preferiu ser fiel à verdade do que concordar com aquele falso ensinamento e ser aceito pelos homens, mas ser rejeitado por Deus. E fica uma reflexão para nós, né? Qual aprovação nós temos buscado? No mundo de tanta aparência, é muito tentador a gente comprometer a verdade de Deus, sermos mais flexíveis para sermos legais, para sermos aceitas. Mas eu aprendo muito com a firmeza do apóstolo Paulo aqui. Não negociar a verdade,
não estar disposta a abrir mão de um tio da palavra de Deus, custe o que custar. Então, Paulo, ele é fiel à palavra. Ele diz assim no verso 12, que ele não aprendeu e nem recebeu o evangelho de homem algum, mas ele recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo. E o próprio apóstolo Paulo era judeu, mas ele entendeu a revelação de Jesus Cristo, ele entendeu que ele não precisava dos ritos do judaísmo, porque a obra de Cristo, ela foi perfeita. Cristo veio justamente cumprir aquilo que o judaísmo não cumpriu, aquilo que o homem nenhum cumpriu, e ele cumpriu nele mesmo. Rejeitar a obra perfeita de Cristo para abraçar elementos do judaísmo é dizer que o sacrifício de Cristo foi insuficiente. Então, Paulo estava batendo nisso, e ele vai dizer no verso 14, na minha nação, quanto ao judaísmo, eu avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Quando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detenção, não consultei carne e sangue. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está falando é que ele, enquanto judeu, era melhor que muitos judeus. Ele era um judeu legítimo, ele seguia a lei na risca. Ele era judeu de judeus. Mas um dia Cristo o alcançou. Ele viu que tudo aquilo era inútil. Ele foi chamado não pela lei, mas pela graça. E Cristo chamou para que ele pregasse o evangelho aos gentios. A missão de Paulo sempre foi focada, voltada para os gentios, enquanto os outros apóstolos estavam mais focados em pregar para os judeus, entre os judeus, né? Então, o apóstolo Paulo foi chamado especificamente para pregar para os gentios. Então, era muito ofensivo para ele ver que judeus estavam tentando judaizar os gentios para moldá-los à religião judaica, quando, na verdade, primeiro, o chamado do apóstolo Paulo era pregar para os gentios enquanto gentios. E depois, esses judeus não haviam entendido o evangelho, porque eles estavam achando que, além do evangelho em Cristo, eles precisavam também continuar vivendo de acordo com a lei do Antigo Testamento. Então, Paulo, ele está indignado. Ele quer mostrar para essa igreja que não é necessário. Circuncisão não tem valor algum. Não salva ninguém. O que salva é a fé em Cristo Jesus. E aí Paulo vai contar um pouquinho da própria história dele, o que aconteceu com Paulo. O que aconteceu com Paulo? Ele se converteu a Jesus, ele creu em Jesus, Jesus apareceu para ele, ele creu. E nesse período, então, ele não foi atrás de nenhum apóstolo, né? Ele vai dizer ali no verso 18. Vamos ler um pouquinho, vamos voltar um pouquinho. Ele diz assim, que quando ele se converteu, verso 16, sem detenção não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então, o apóstolo Paulo, depois que Cristo se revelou para ele, ele não foi para Jerusalém, que era o centro ali, né, onde os apóstolos estavam. Porque, se vocês lembram, Jesus disse que eles deveriam sair de Jerusalém, ir para a Judéia, Samaria, até os confins da terra, mas os apóstolos ainda estavam em Jerusalém. Quando Paulo se converteu, ele não foi para Jerusalém consultar os apóstolos, pelo contrário, ele saiu de lá. Aliás, ele se afastou. Ele ficou 3 anos fora. Durante 3 anos, ele aprendeu, ele estudou, ele conheceu o Evangelho de Cristo. Ele se dedicou. Somente depois de 3 anos é que ele foi para Jerusalém, verso 18. E ele se encontrou com Cefas. Quem é Cefas? Quem sabe quem é Cefas? Pedro, o apóstolo Pedro. E aí ele ficou com Pedro 15 dias. E ele não viu outros apóstolos senão Tiago, o irmão de Jesus. E aí ele vai dizer no verso 20, ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus ao meu respeito. Então, Paulo, primeiramente aqui ele está defendendo o seu apostolado, contando um pouco da história dele. Ele se converteu, ficou 3 anos fora, estudando. Depois de 3 anos ele foi para Jerusalém, ele se encontrou com Pedro.
ele também se encontrou com Tiago. E a fama dele se espalhava. Então, vocês imaginem, Paulo era um assassino de crentes. Pensa esse pessoal aí do ISIS, do Islã, que quer matar crente, né? Que odeiam os crentes. Paulo era isso. Ele era um assassino de crentes. As igrejas tinham pavor de Paulo. O nome de Paulo era conhecido entre as igrejas, mas como um assassino. De repente, aquele que nos matava se converte e tá pregando Jesus. As igrejas tinham um certo medo, né, de Paulo. Então, assim, levou tempo para que Paulo fosse aceito ali naquele meio. Então, a pregação dele era questionada, mas ele foi se apresentar para Cefas. Ele foi se apresentar para Pedro, que tinha uma autoridade entre os apóstolos, conversou com Pedro, explicou o chamado dele, a conversão dele, como ocorreu. Ele também se encontrou com o apóstolo Tiago, que era notável entre os apóstolos. E aí, Paulo, ele vai continuar depois no capítulo 2, contando um pouco mais do que aconteceu. Ele vai dizer: 14 anos depois eu subi outra vez a Jerusalém. Ou seja, 14 anos depois disso, ele voltou para Jerusalém com Barnabé. Ele levou também Tito. E ele subiu em obediência a uma revelação e expôs o evangelho que ele pregava entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Ou seja, que Paulo vai explicar que 14 anos depois ele voltou para Jerusalém e ele foi mais uma vez, né? Ele teve esse tempo de expor o evangelho. Ele não saiu contando para todo mundo, mas para os líderes principais, né? Certamente para os apóstolos. E ele expôs o evangelho que ele havia recebido, para que ele pudesse ser compreendido, para que ele soubesse o trabalho que ele estava fazendo. Vejam, Paulo, ele não queria fazer algo à parte da igreja. Ele estava sujeito à igreja do Senhor, então ele buscou esse contato, ele buscou apresentar o relatório do seu trabalho. E ele não foi sozinho, ele foi com Barnabé e foi com Tito. Mas vejam, Tito, por ser gentil, ele não foi tão bem recebido, porque havia um preconceito dos judeus para com os gentios, porque os gentios eram vistos como impuros. Então, mesmo estando ali com Tito, Paulo foi bem recebido, mas Tito não foi bem recebido. Vamos ler aqui no verso 4. Isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade. Antes disso, no verso 3, ele vai dizer: contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Então ele está dizendo que ele esteve com Tito ali, ele esteve na companhia dos apóstolos, mas que ninguém constrangeu Tito a se circuncidar. Pelo contrário, né? Mas que muitos invejavam aquela liberdade. O legalismo, irmãs, é uma coisa muito complicada. E Gálatas vai falar bastante sobre a questão do legalismo. Geralmente o legalista, ele quer impor sobre o outro. Ele quer que o outro faça exatamente como ele faz. Viva exatamente como ele vive. Ele não aceita que o outro pense e haja diferente dele. A gente vive numa época de muito legalismo, né? O legalismo sempre existiu, ele vai e vem e permanece. A gente vê legalismo em outras áreas, na questão de como você deve educar seus filhos, como você deve se vestir, quantos filhos você deve ter, que tipo de educação você deve dar aos seus filhos, isso e aquilo. E muitas vezes, se você pensa diferente disso, você é atacado. Você é tirado do meio. Então a gente precisa ter muito cuidado. Às vezes a gente faz uma coisa boa, uma coisa certa, que a gente sabe que agrada a Deus, e a gente agora quer impor isso como lei sobre outras pessoas. Se você não fizer desse jeito, Deus não te ama. E aqui a gente não está falando de questões fundamentais de salvação, de questões secundárias. É muito tentador você ser um crente legalista, porque você quer que todo mundo faça como você faz, porque o seu jeito é o mais certo. E então Paulo, ele vai abordar esse tempo em que ele esteve ali em Jerusalém novamente, verso 6. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão,
E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Então aqui o apóstolo Paulo está explicando que nesse período que ele esteve em Jerusalém, ele se encontrou com Pedro, com Tiago, com o apóstolo João também. Eles estenderam a destra, né? Eles abençoaram Paulo e Barnabé para essa missão. Eles entenderam que, assim como eles foram chamados para evangelizar entre a circuncisão, ou seja, para evangelizar entre os judeus, Cristo também chamou Paulo, mas para evangelizar entre os gentios. E que essas duas pregações, essa mensagem não divergia em nada do evangelho de Cristo, era o mesmo evangelho. Só que cada um recebeu a missão de pregar para um povo específico. Então, eles abençoaram Paulo e Barnabé em seu ministério e recomendaram que eles não se esquecessem dos órfãos e das viúvas. Eu achei isso muito legal, porque uma das marcas, né, da igreja primitiva era justamente esse serviço aos órfãos, às viúvas, a prática das boas obras. Então, os apóstolos, eles enfatizaram isso com Paulo e Barnabé e os abençoaram. Então nunca houve, né, pelo menos aqui Paulo deixa claro que não havia uma rixa, que o que ele estava ensinando não era contrário ao ensino apostólico, mas que era justamente o mesmo evangelho, mais pregado a um povo diferente. Então era importante que Paulo deixasse isso claro para os Gálatas, porque os judaizantes estavam indo até eles como se esse evangelho, dizendo coisas como: esse evangelho que vocês receberam não é legítimo, tá? Ele nem é reconhecido entre os apóstolos. Então, Paulo faz questão de mostrar que não, os apóstolos tinham ciência. Ele mesmo esteve em Jerusalém com os apóstolos. Eles tiveram ali, né, um concílio entre eles conversaram, eles deram as mãos, eles estavam servindo ao mesmo propósito. Então, que os gálatas não deveriam se deixar levar pelo falso ensinamento desses falsos mestres. E aí, na sequência de 11 a 20, Paulo vai contar um outro episódio, né, quando Pedro esteve com ele em Antioquia, esteve com Tito também. E aí a gente vê aqui como todos somos pecadores. O apóstolo Pedro estava comendo com Tito, mas quando chegaram alguns judeus, ele mudou de conduta. Ele não quis mais comer ali com Tito, porque ele era gentil, porque os gentios eram vistos como um povo impuro. Olha só que interessante. Eu não lembro aqui a referência do texto, mas lá em Atos nos conta que Pedro teve uma visão. E na visão ele via um lençol branco com vários animais impuros e o Espírito Santo dizia para ele para pegar aqueles animais e comer. E ele se recusava a comer porque ele falava que eles eram animais impuros. Ele sabia que eram animais impuros, segundo o Antigo Testamento. E o Espírito falou para ele: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. E ali naquela visão ele compreendeu o que Deus estava mostrando para ele. Que os gentios não eram impuros, mas eles eram também herdeiros da mesma graça e que o Espírito Santo estava alcançando os gentios também. Então Pedro tinha essa compreensão. Mas quando ele estava ali com Paulo, estava ali com Tito, eles estavam comendo na mesma mesa, mas quando alguns judeus chegaram, ele mudou de conduta, ele meio que se afastou. Olha só, a hipocrisia do apóstolo Pedro, né? Então vejam como todos somos pecadores, ninguém está ileso de cometer erros, de pecar. É muito tentador, às vezes, a gente se comportar de determinada forma diante de um grupinho de pessoas. E aí, quando nós estamos em outro meio, a gente tenta moldar a nossa conduta de acordo com o nosso meio. A gente não pode fazer isso, isso é hipocrisia. E aí Paulo vai dizer que ele confrontou o apóstolo Pedro. Ele o confrontou diante daquela circunstância, né? Então, nós precisamos ser íntegros, independentemente do meio em que nós estivermos, independentemente das mesas que nós estivermos assentadas. E aí o apóstolo Paulo vai continuar dizendo, no verso 17, mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se ao caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que assim mesmo se entregou por mim. Então, olha só,
Paulo está dizendo aqui que na tentativa de ser justificado pela lei, ele se encontrou transgressor. Quando ele tentava ser justificado pela lei, ele descobriu que ele era transgressor. E então ele viu que ele precisava da graça. E ele diz assim: se eu torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Se nós tentarmos viver pela lei, não pela graça, tudo que a gente vai conseguir é se tornar transgressor. A graça nos livra da transgressão, mas sem a graça de Deus nós voltamos a ser transgressores. Então Paulo estava dizendo para eles: não tentem fazer pelas próprias mãos aquilo que Cristo já fez. Vocês já são aceitos, vocês já são salvos, vocês não precisam de legalismo, vocês não precisam acrescentar algo mais à obra de Cristo, vocês já foram aceitos por Cristo. Nós não podemos anular a graça de Deus, nós precisamos aceitá-la, entender que o sacrifício de Cristo foi suficiente. Eu sempre digo, Cristo não apenas morreu a nossa morte, mas Ele viveu a nossa vida. Isso significa que toda a vida de Cristo foi imputada a nós, toda a santidade de Cristo foi colocada sobre nós, nós fomos plenamente aceitas. Ai, mas se eu fizer assim, se eu educar meus filhos assados, eu vou ser mais crente, eu vou obter o favor de Deus. Se eu viver assim, assim, assado, Deus vai me amar. Aí quando acontece um problema, a primeira coisa que a gente diz: Deus, isso não é justo. Claro que você acha que não é justo, porque você está vivendo segundo a sua própria justiça. Você diz que vive pela graça, mas não é graça. Você está vivendo pela lei. Então nós precisamos, irmãs, nos sujeitar, viver pela lei. Não viver com base. Às vezes nós professamos a graça, mas vivemos segundo a lei. Nós achamos que quanto mais eu obedeço a Deus, mais Deus me ama e mais Ele vai me abençoar. Quando não é assim. Não é sobre o quanto eu obedeço, mas é sobre o quanto Cristo obedeceu. E Ele obedeceu perfeitamente, o sacrifício dele foi suficiente. Deus não precisa da sua obediência. Essa é a verdade. Então eu não preciso obedecer mais a Deus? Vamos rasgar a Bíblia? Não. Você obedece não para ser aceita e amada. Você obedece porque você foi aceita e amada, e você obedece nos méritos de Cristo, porque se não fosse Cristo, você não conseguiria obedecer. Essa é a nossa realidade diante de Deus. Essa é a nossa realidade diante de Deus, irmãs. Então, minhas queridas, vocês vão pegar o devocional de vocês, vocês vão fazer dia a dia, bonitinho, e meditem em cada perícope, né? Aqui o tempo é muito curto para eu fazer, né, verso a verso bonitinho, mas eu queria só dar um panorama desses 2 capítulos para vocês entenderem. Mas os devocionais diários vocês vão poder fazer em detalhes. Se você está aqui assistindo e você ainda não tem um devocional, o link desse devocional está aqui na descrição. Você pode adquirir o seu devocional para você fazer todos os dias. A gente se encontra na semana que vem, no mesmo horário, no mesmo canal, para a gente meditar nos capítulos 3 e 4, tá bom? Mas adquiram esse devocional. As meninas do clube, as meninas da Academia Teológica já têm acesso, já está lá disponível para vocês. Vocês podem baixar, vocês podem ir fazendo. Se você não faz parte da Academia Teológica, conheça a Academia Teológica. Por uma assinatura anual, você tem acesso a todos os nossos conteúdos, aulas, materiais em PDF, estudos, guias de estudo bíblico, estudos teológicos, trilhas, enfim, tem muita coisa boa lá dentro. Quem é aluna tá aí para testemunhar. Mas se você de repente fala assim, é por isso que eu queria muito, mas agora eu não estou em condições financeiras para isso, adquira pelo menos o devocional. Vai ser uma bênção na sua vida. Vai te ajudar a crescer, a ter uma compreensão muito mais profunda da palavra de Deus, tá bom? Então, o link para adquirir o devocional está aqui. Adquira, gente, quando vocês estiverem fazendo devocional, marque um @teologia para mulheres. A gente ama ver vocês fazendo devocional, usando os nossos materiais. Isso também nos ajuda a divulgar o nosso trabalho, tá bom? Quem mais? Deixa eu ver se eu tinha mais algum recado para dar para vocês. Sim, essa aula vai ficar disponível aqui no YouTube, mas depois a gente vai tirar e deixar somente lá na academia, tá bom? Então vocês têm aí vocês têm 48 horas para assistir, para compartilhar de repente com as amigas, tá bom? E depois a gente vai tirar do ar e deixar lá na plataforma da Academia Teológica. É isso, gente. Vamos orar, pedindo a Deus que possa imprimir essas palavras no nosso coração. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado pela vida das minhas irmãs.
Abençoe cada uma. Que nós sejamos mulheres da palavra, mulheres fiéis que amam o Senhor, que não nos apeguemos às coisas desse mundo. Senhor, não queremos viver segundo a lei, porque a lei nos oprime, mas pela graça de Deus nós fomos salvas e ela é suficiente. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, minhas queridas. Que Deus abençoe vocês. Fiquem firmes aí nos devocionais, tá bom? Até semana que vem. Um beijo. Vamos juntas.